Olá, quinto ano. Vamos fazer correção de português, páginas 60 e 61. Já estamos nos momentos finais aqui do livro Aprender Sempre. Os pais precisam ir buscar o volume 2, que já chegou. O volume 2, Ler, Escrever e EMAI. Tá bom, pessoal? Passa lá na escola para buscar. Semana que vem a gente já vai dar entrada no volume 2, tá? E no EMAI, e Ler, Escrever. Beleza? Então, bora lá. Bem, lembra que na outra aula nós marcamos as falas quando aparecia o narrador, que era o espelho mágico? Muito bem. Aqui é a continuação daquela atividade da página 59 de ontem. Vamos lá? Vamos ver? Com base na leitura que vocês fizeram no conto Branca de Neve e os Sete Anões, versão do Espelho Mágico, respondam as questões. Qual a função do primeiro parágrafo do texto? Deixa eu só subir aqui. Ai, foi. Certo, vamos por aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, pessoal. Qual a função do primeiro parágrafo no texto? Apresentar o espelho mágico como o narrador da história. Eu vou diminuir aqui, peraí, vamos diminuir, vamos botar aqui um... Sim, muito bem. Próximo, o que aconteceu a partir do segundo parágrafo do texto? Aquele texto que nós lemos, que marcamos o narrador. O que aconteceu no segundo parágrafo? A partir do segundo parágrafo, dali pra frente. Aqui, o que aconteceu, gente? Ele começou a contar a história. De quem? Da Branca de Neve. Lembrando que a versão do espelho, tá? Então ele só conta o que ele vê, né? Ele tá participando ali daquelas cenas. Então ele só pode contar o que ele viu. Vamos lá. Próximo. C. Releia o último parágrafo. O último parágrafo está aqui, ó. Depois de tantos anos de solidão, esquecido no porão do castelo, percebo agora que todas as histórias tiveram um final feliz, menos a minha. Por isso, despeço-me de todos e decido quebrar meu encantamento, voltando a ser um espelho comum, sem voz e sem poderes. Crack! Ele se quebrou. Aqui, vamos lá. Por que você acha que os estudantes escreveram esse parágrafo? Por que eles escolheram este parágrafo aqui do final? O que você acha? Por que eles escolheram? Aqui você vai responder do seu jeito, é a sua resposta, tá bom? Vou colocar a minha, porque marca o final da história do espelho. No final, ele próprio, vou colocar ele próprio, se quebrou. Acabou. Ele não quis mais ser espelho, não quis mais nada. Então eu acho esse parágrafo interessante por causa disso, porque conta o final da história do espelho, que a gente só conhece o final da história da madrasta, né? Da Branca de Neve, casou, viveu feliz para sempre. A madrasta sumiu, ficou louca, desapareceu. E o espelho, o que aconteceu com ele? Agora a gente já sabe. Ele deixou de ser um espelho mágico e se quebrou. D. Recupere o planejamento feito pela turma, que não foi a turma, foi você próprio que fez, né? Cada um fez o seu. Todos os acontecimentos importantes foram garantidos na versão da Branca de Neve, narrado pelo espelho mágico. Você acha que quando o espelho mágico contou a história pra gente, a história da Branca de Neve, ela ficou diferente? Ela mudou alguma coisa? Ou continuou a mesma história, só que foi contada por outra pessoa? O que você acha? Eu acho que foi isso aí. Vamos colocar aqui. Você acha que só porque o espelho contou mudou, por acaso? Não, continua sendo a mesma história. Tá? Só, o que mudou foi o foco narrativo, que passou a ser uma outra pessoa contando a história. Mas a história continua sendo a mesma. Tá bom? Então vamos lá. Todos os acontecimentos importantes foram garantidos na versão? Resposta: sim. Todos
os acontecimentos importantes foram mantidos na história. Na história. Apenas houve, a gente pode escrever, apenas houve uma mudança no foco narrativo. Mas o enredo continuou o mesmo. Os personagens os mesmos, a história mesmo, o final mesmo. Só que mudou quem está contando a história. Tá. Aula 8, comparando as duas versões de um mesmo conto. Vamos para a página 61. Vou pegar aqui. Vocês têm um quadro aqui, estão vendo o quadro? Com a ajuda dos colegas, mas aqui os seus colegas não vão te ajudar, só você mesmo que vai fazer sozinho. Preencha a tabela comparativa abaixo com base na versão tradicional. Então aqui é a versão tradicional, aquela que a gente conhece, toda a vida ouviu. E aqui a versão do espelho mágico, tá? Vamos preenchendo aqui, conforme vai fazendo as perguntas, a gente vai preenchendo, tá bom? Então, opa! Então vamos lá. O que acontece... Onde acontece a história e em quais cenários? Vou pegar aqui, né? Acho que aqui, então vou fazer primeiro aqui e vou ter que diminuir, né, pessoal? Vou colocar um aqui. Certo. Onde acontece a história e em quais cenários? Bom, a versão original, em um reino distante. Põe uma vez. Castelo. Floresta. Ela não foi pra floresta? E Casa dos Anões? Certo. Na versão do espelho. Na versão do espelho. Aqui. Na versão do espelho. Em um reino distante. Ele não fala logo no começo? Em um reino distante. Saiu aí? Distante. Em um reino distante, castelo, floresta. Ah, eu acho que é a mesma coisa. Tô me lembrando aqui. Casa dos Anões. Certo. Quando acontece? Quando acontece? Na versão tradicional, quando acontece um dia. E na versão do espelho, ele fala há muito tempo. Coloca reticências, né? Para mostrar que continua a história aqui. Quem são os personagens envolvidos? Naquela versão tradicional que a gente conhece, quem são? A Branca de Neve, os 7 anões, o príncipe, a madrasta, e o espelho mágico. Tá. Quando o espelho conta a história, quem que apareceu? A Branca. Apareceu os 7 anões, né? Que ela foi pra casinha deles. Apareceu o príncipe. Eita, saiu errado aqui. Apareceu a madrasta. E o principalzão, que foi o espelho mágico. Vocês estão vendo, pessoal? Mudou quem conta a história, mas ó, os personagens são os mesmos. O cenário é o mesmo. Só mesmo que mudou foi quem contou a história. Vamos lá, pessoal. Na versão tradicional. Qual é a situação problema? A Branca de Neve é o quê? Perseguida pela madrasta porque ela era muito linda. Certo. E quando o espelho conta a história, qual que é a situação? É a mesma.
situação. Não é? É assim. Próximo. Como é o início do conto aqui? No conto tradicional, quando o narrador é onisciente. Aqui, não participa, ele só conta. O início do conto, como é que é? Começa com a escolha do nome, foi isso? Como é? A mãe escolhe o nome da menina, no conto tradicional. Certo? Não. A escolha do nome da Branca de Neve. Certo. Quando o espelho estava contando a história, como é que foi o começo? Ele começou a se apresentar, lembra? Opa, o narrador. Ele começou a se apresentar. Que ele estava onde? Escondido no porão. O narrador estava escondido no porão. Lembra que ele falou? Sempre achei que alguém ia me achar aqui no porão, onde eu fiquei anos escondido. Bom, agora o desfecho, no tradicional, qual que é o desfecho? A Branca de Neve e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Certo. Foi. E o desfecho aqui quando o espelho conta, gente. O espelho cansado, já estava aborrecido da solidão, ele decide voltar a ser um espelho comum, sem poderes. Opa! Saiu o espelho, decide voltar a ser comum, sem poderes. Quem narra o conto aqui, pessoal, na primeira versão, quem estava narrando o conto? Um narrador que não participa. Ele sabe de tudo da história, mas não participa. Ele é onisciente, ele não participa. Vou subir um pouquinho aqui. Tá. E aqui, pessoal, quem que contou? Um narrador personagem. O espelho. Que só sabe, ele não sabe de tudo, porque ele não participa de todas as cenas. Então ele só sabe o quê? Ele só sabe o que viu. O que ele não viu, ele não fica sabendo. Só pode contar o que ele viu. Em que tempo verbal é narrado o texto? Aqui, ó. Quando... Opa. Em um reino distante, uma menina... Tanana, tanana. O que é isso? É o passado. Aqui totalmente diferente. Ele fala no presente. Ele não começa assim? Sempre achei que alguém ia me encontrar aqui, eu estava aqui, escondido. Então ele fala no presente, mas ele fala no passado também, não fala? Quando ele conta a história. Então quando ele se apresenta, é presente, quando se apresenta, e passado, quando conta a história. Que aí ele fala, né? Puxa, eu conheci uma rainha que teve uma filha que morreu, isso é passado. E o presente quando ele fala, tô aqui nesse porão, decidi não ter mais poderes e tal. Então, aí é o presente. É isso aí, pessoal. Fizemos a página 60 e 61. Tchau, pessoal. Beijo. Qualquer coisa é só chamar, tá? Tchau.